Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas que mais tira o sono de quem estuda para a OAB, o regime disciplinar. E olha, dominar essas regras não é só uma opção, é uma necessidade para garantir a aprovação. Pense comigo, tem uma parte do edital que, ano após ano, é campeã em dúvidas, erros e pegadinhas. É um verdadeiro campo minado de detalhes. Já sabe qual é? É exatamente este aqui, as infrações e sanções disciplinares. A gente está falando basicamente do artigo 34 do Estatuto da Advocacia, que é, na prática, o Código Penal da nossa profissão. É aqui que o jogo fica sério de verdade. Então vamos ao que interessa. Entender essas infrações é crucial porque a gente sabe como o FGV é. Ela adora testar os pormenores, os detalhes e, nesse assunto, cada detalhe pode ser a linha que separa a aprovação da reprovação. Bom, o artigo 35 do Estatuto desenha para a gente 4 sanções possíveis. Para ficar mais fácil, pense nelas como uma escada de consequências, onde cada degrau é mais severo que o anterior. A gente começa leve, com a censura, sobe para a suspensão e chega no topo, no mais grave, com a exclusão. Ah, e a multa? Ela corre por fora, como uma pena acessória, um extra. Vamos então analisar os 2 primeiros degraus dessa escada. Como é que a censura e a suspensão funcionam na prática, no dia a dia? A censura, de forma bem direta, é tipo uma bronca oficial. É uma repreensão formal por infrações que são consideradas leves. Por exemplo, fazer uma publicidade de um jeito inadequado ou violar o sigilo profissional sem uma consequência muito grave. Fica lá registado no seu prontuário, mas, e isso é importante, não impede o exercício da profissão. O ponto-chave aqui, e que a prova adora cobrar, é a discrição da censura. Ela não sai no Diário Oficial, fica só no registro interno da OAB. E anota aí um detalhe de ouro. Se existirem atenuantes, como a pessoa nunca ter cometido uma infração antes, a censura pode ser convertida numa simples advertência, que é ainda mais branda. Agora a gente sobe um degrau e a coisa fica bem mais séria. Chegamos na suspensão. Isso aqui é o gancho profissional. É uma proibição temporária e, atenção total nessa palavra, total de advogar. O prazo pode ir de 30 dias até 12 meses e o advogado tem que entregar a carteirinha. A carreira entra numa pausa forçada. Agora, olha que interessante essa comparação direta. A censura é uma mancha no currículo. A suspensão, por outro lado, paralisa a carreira. A diferença de gravidade fica gritante. Errar na publicidade suja o histórico. Agora, reter dinheiro de cliente, isso pode parar a sua vida profissional. E aqui, pessoal, alerta máximo de pegadinha da OAB. A suspensão é absoluta. O advogado suspenso não pode praticar absolutamente nenhum ato da advocacia, nem mesmo se defender em um processo. Não tem exceção, zero. Mas claro, tem uma exceção importante sobre aquele prazo de 12 meses. Se o motivo da suspensão for não prestar contas, ter dívidas com clientes ou por inépcia profissional, ela não acaba enquanto o problema não for resolvido. Ela pode durar anos, bem mais que o teto, até que o advogado coloque tudo em ordem. Mas muita atenção aqui. Isso é novidade legislativa 2023, ou seja, é tema quentíssimo, com chance altíssima de cair na prova. Foram incluídas 3 novas infrações no Estatuto: assédio moral, assédio sexual e discriminação. E a prova vai tentar te pegar aqui. A FGV pode dar a entender que essas novas infrações são leves, puníveis só com uma censura. Não caia nessa armadilha. A lei é muito clara. A pena para assédio ou discriminação é sempre suspensão. É uma infração grave. Ponto final. Agora vamos para o topo da pirâmide, a sanção mais drástica, mais definitiva que um advogado pode enfrentar. A exclusão é, sem meias palavras, a pena de morte profissional. A grande dificuldade de aplicar essa sanção é o ponto-chave aqui. Para excluir um advogado dos quadros da ordem, não basta uma maioria simples, é preciso um quórum qualificado, ou seja, o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. É uma decisão muito pesada. E as situações que podem levar a uma exclusão são gravíssimas, todas listadas no artigo 38. Entre elas estão ter sido suspenso por 3 vezes, apresentar uma prova falsa para conseguir se inscrever na ordem, praticar um crime considerado infamante, como estelionato, ou então demonstrar inidoneidade moral. E a multa, lembra dela? É fundamental lembrar que ela nunca vem sozinha. É uma sanção acessória, um plus que é aplicado junto com a censura ou a suspensão se existirem circunstâncias agravantes.
e o valor pode doer no bolso, de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da OAB. Bom, agora que a gente já passou pela parte mais densa, vamos para a parte de ouro desta nossa análise. Os atalhos, os macetes, as dicas para a gente fixar esse conhecimento e garantir esses pontos na prova. Pensa no TAC como um tipo de acordo para infrações éticas menores. Um deslize na publicidade nas redes sociais, por exemplo. Se a falha for leve, daquelas puníveis com censura, e não tiver gerado um grande problema, é possível fazer esse termo de ajustamento de conduta, corrigir o erro e pronto, o processo é arquivado sem punição. Para memorizar os prazos de prescrição, que sempre confundem, usa a regra do 5-3-0. É simples, olha só. 5 anos é o prazo geral que a OAB tem para punir, contando no dia do fato. 3 anos é o prazo da prescrição intercorrente, que acontece se o processo fica parado. E 0, porque uma notificação válida ou uma decisão interrompem o prazo, ou seja, zeram o cronômetro. E para fechar, aqui está a tabela de resumo, a ferramenta perfeita para uma revisão de última hora. Se a infração for leve ou uma violação do Código de Ética, a pena é censura. Se o problema envolveu dinheiro, reincidência ou os novos casos de assédio, a punição é suspensão. Agora, se for um crime infamante, fraude na inscrição ou a terceira suspensão, o caminho é a exclusão. Simples assim. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Estudar todas essas regras é, sem dúvida, essencial para passar no exame. Mas o verdadeiro valor está em internalizar tudo isso como a base para construir uma carreira sólida, uma carreira respeitada e, principalmente, ética. A pergunta que fica é: o que realmente se leva disso para a vida muito depois da prova?